Olá, irmãos e irmãs, estamos iniciando um novo dia, uma nova semana e assim sempre deve brotar do nosso coração essa proposta de uma vivência bonita, uma vivência nova e assim nós possamos colocar os nossos projetos dessa semana nas mãos de Deus. Nós possamos fazer bem a oração desse dia e ver o que é que Deus nos ensina, para que assim nós possamos ir colocando nossa vida aos cuidados de Deus. Sou o Frei Marcelo, sou o Frei Carmelita, trabalho aqui nessa paróquia, Paróquia do Santíssimo Sacramento, Igreja Santa Teresinha de Porto Alegre. E nós chegamos diariamente até você, até a sua casa, com esse programa diário, uma palavra para o seu dia. E para que nós possamos continuar chegando com esse programa até vocês, nós também contamos com a sua colaboração. E assim tantas outras pessoas que também gostariam de receber esse sinal desta emissora de televisão, mas ainda não têm esta oportunidade. Cada um deve fazer a sua parte e assim nós vamos nos estendendo, vamos ampliando cada vez mais o sinal e tantas outras pessoas também podem fazer parte desta obra. Ligue para nós, 041 3221 6060, dígito 1 e também deixe o seu pedido de oração. Queremos rezar por você, pela sua família e pelos seus trabalhos desta semana. Pegue sua Bíblia e vamos juntos meditar o Evangelho desse dia, que é retirado de Mateus, capítulo 8, versículos 18 ao 22. O texto diz assim: Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para outra margem do lago. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar o meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar o Evangelho deste dia. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de ontem e o de hoje são muito semelhantes. Apenas ontem nós acompanhávamos a narração de Lucas e hoje a narração de Mateus, nesse mesmo contexto. E é por isso que nós somos convidados a nos aproximar do amor de Deus e assim como aquela multidão estava perto de Jesus, nós também devemos ir nos aproximando de Jesus. E aí nós vemos que Jesus dá sempre uma atenção especial àqueles que o procuram. Aí vem sempre mais a nossa parte. Nós estamos fazendo a nossa parte, nós estamos nos aproximando de Jesus, mas como nós vamos nos aproximar de Jesus? Através da nossa oração, em primeiro lugar, fazendo bem às pessoas, agindo com misericórdia e assim tantas outras coisas que nós poderíamos citar que nos aproximam do amor de Deus. Mas de um modo especial nós devemos intensificar e ser perseverantes na nossa oração. Aproximar o nosso coração do coração de Jesus. Então o mestre da lei aproximou-se de Jesus e disse: Eu te seguirei onde quer que tu vás. E Jesus apresenta um pouco daquilo que é a sua vida, uma vida de humildade, uma vida de desprendimento, onde ele não possui nada de material. Se nós nos aproximamos de Jesus pensando em ter coisas, conseguir coisas materiais, nós não estamos no caminho correto, no caminho certo. Mas Jesus nos ensina sempre esse caminho de desprendimento. E a cada chamado, a cada pessoa que vive a sua vocação, tem um desejo de vida pessoal, esse chamado que é feito de uma forma individual a cada um, que vive em um contexto. Assim como eu fui chamado para uma vocação dentro de um contexto, assim tantas outras pessoas que também são padres, tantos outros homens que foram chamados por Deus para ser padre, saíram de contextos diferentes.
O que temos em comum é o chamado de Deus, a proposta de Deus, ir e servir. Assim como cada um de vocês que vive um relacionamento matrimonial, teve um chamado de Deus na individualidade, chamados a ser pai, chamados a ser mãe, mas num contexto, cada um num seu contexto. E dentro de cada contexto nós devemos ver o que é que nós precisamos renunciar para viver de fato a proposta de Deus. Deus tem uma proposta para cada um de nós, nesse mesmo contexto. Então, se eu vivo numa realidade de interior, eu preciso ver como que eu devo agir para viver a minha vocação. Se eu vivo num contexto de cidade grande, eu preciso ver o que é que eu preciso fazer para viver a minha vocação. E assim cada pessoa é convidada a pensar um pouco sobre o contexto que vive e de que forma eu vou agir para fazer a vontade de Deus, cumprir com esta proposta que Deus tem para mim, para a minha família, a minha casa. Por isso nós precisamos, primeiro, nos colocar na presença de Deus, nos colocar em oração, tentar discernir aquela que é a nossa vocação. Se nós não conseguimos sozinhos, nós precisamos do apoio das pessoas. Converse com um padre, converse com alguém da sua paróquia, algum amigo, e compartilhe isso que brote do seu coração para que nós possamos identificar qual de fato é minha vocação. E aí eu preciso respeitar esse contexto em que eu vivo, com as limitações que eu tenho, com tudo aquilo que eu fui adquirindo ao longo da vida, na parte de conhecimento, crescimento de fé, e aí eu vou me colocando nas mãos de Deus para que a vontade de Deus se torne vida na minha vida. E aí eu vou descobrindo qual é a minha vocação. Por isso é uma entrega diária, é uma busca diária, mas também um encontro com Deus que nós fazemos diariamente. Por isso a perseverança, ouvindo sempre a sua palavra, para ver aquilo que Deus quer de nós. Porque Jesus está querendo dizer nesse texto de hoje: cuide das minhas coisas, que eu vou cuidar também da sua vida. Nós precisamos cuidar mais das coisas que são de Deus, e Deus também vai cuidar bem da nossa vida. Muitas vezes nós temos medo de nos lançar e nos separar dos nossos familiares. Não tenha medo. Deus não vai deixar os nossos familiares sozinhos, Ele vai cuidar sempre deles e vai cuidar também de nós. Por isso, vamos cuidar bem das coisas de Deus, que Deus vai cuidar também da nossa vida, daquilo que nós temos em comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso, por intercessão de nossa Mãe do Céu, a Virgem Maria, abençoe a cada um de vós e as vossas famílias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos, uma boa semana e até o próximo programa.